Fala pessoal do canal, tudo bem? Nós somos Antônio e Andressa, você está no canal Rocha. Antes de começar esse vídeo eu peço que você curta, compartilhe e ajude a gente a crescer esse canal para que essa informação preciosa chegue a mais pessoas. Hoje vamos falar contar um pouco da nossa experiência, como é que a gente está se sentindo estando grávidos, a minha experiência como parte do pai, né? E a experiência de Andressa na parte da mãe antes de ter nosso bebê. E eu espero que você goste, curta, compartilhe esse vídeo. Vamos lá, tá bom? Então, eu vou começar? Pronto, pode começar. Primeiro as mulheres. Sinta-se à vontade. Então, vamos lá. Já tem um vídeo aqui no canal falando sobre a gravidez, sobre como eu recebi isso, sobre um pouquinho da minha história. E como que a gravidez, ela veio para mudar muita coisa na minha vida. Então, se você ainda não assistiu, assista o primeiro diário de gravidez, está aqui no canal. E, bom, eu vou falar um pouquinho primeiro sobre os aspectos que eu sei que se você é mulher, você está querendo saber nesse vídeo, que é sobre como eu tô me sentindo, quais foram as mudanças do meu corpo. Lá no primeiro vídeo eu mostrei que a minha barriga ela não estava ainda muito grande, mas agora que eu já tô com 35 semanas e 4 dias, isso aí são 8 meses e pouquinho, tá? Aos papais. A minha barriga ela não cresceu absurdamente, então pra mim até então tá bem razoável. Depois eu vou ficar ali pra ele filmar minha barriga pra vocês verem. Mas ela não cresceu tanto, mas no período ali do segundo trimestre, eu tava me sentindo ali, eu saí daquela fase de ter enjoo, de me sentir muito sono, né? E eu tava me sentindo um pouco mais energética, então eu tava conseguindo fazer as coisas, eu tava tendo aqueles picos de energia que eu queria fazer um monte de coisa durante o dia, eu me sentia menos cansada, eu me sentia mais alegre, mais disposta. E agora, já no último trimestre, eu já tô me sentindo mais cansada, né? Apesar de que a minha barriga ela já tá toda baixa, porque ele já tá todo encaixadinho já na posição de sair, né, meu amor? Mas eu tô me sentindo mais cansada. Nesse trimestre, veio a dificuldade para levantar da cama mais acentuada, porque no segundo trimestre eu já tava sentindo, mas agora isso se intensificou muito. Eu sinto muito desconforto na hora de levantar da cama, às vezes chega até a doer mesmo a região da virilha. Quando eu ando muito, eu passo muitas horas em pé, os meus pés ficam duas batatinhas, duas melanciazinhas, né? Fica bem inchadinho, fica bem bolinho mesmo. Então vem todo esse desconforto. Eu acho que eu também tô mais irritada, né, amor? Mais estressada, mais emotiva. Depois eu contar o meu VO. Mais emotiva, eu acho que eu tô mais assim, no máximo, mas eu acho que é o nervoso, sabe? Eu não sei se é por conta da ansiedade de ter o bebê, eu não sei se é por conta da ansiedade de saber como vai ser os cuidados com o bebê, mas eu fico mais nervosa, as coisas me tiram do sério com mais facilidade. Eu já não tenho mais paciência pra ficar, por exemplo, na fila do supermercado, pra, tipo assim, tá conversando com alguém enquanto eu tô caminhando na rua, coisa que antigamente eu fazia tranquilamente. Hoje em dia eu só consigo caminhar pensando, meu Deus, eu quero chegar em casa, eu quero tirar esse sapato, tá calor, tá quente, tá tudo, e eu só quero chegar, eu quero tomar banho, eu quero tirar essa roupa, eu quero deitar. Então a gente fica mais assim. Eu tô sentindo também muito sono. Gente, o sono que eu senti lá no início da gravidez, que era um sono assim que me dava vontade de dormir, se deixasse dormir em pé, agora esse sono ele voltou muito, muito mesmo. E a gente teve alguns episódiozinhos assim de umas cólicas muito fortes que eu tava sentindo. E chegou pra emergência e tudo mais, mas graças a Deus... Só chama de contração em treinamento. Mas graças a Deus tá tudo normal. E é isso mesmo, agora é esperar Samuelzinho vir, né? Tá perto. Acho que tem muita expectativa também, muito receio, acho que muito medo também. Acho que muito do que eu tenho me comportado e sentido nos últimos dias é por esse receio de saber como que vai ser ter um recém-nascido em casa. Eu não fui uma pessoa que eu cresci com criança em casa para poder tomar conta, para ver como que é. Então, não tinha irmão pequeno. Filha única. Não tinha irmão pequeno, então em casa era só eu e minha mãe, eu já era grandinha, então pra mim é isso, né? Eu não tive essa experiência com criança muito nova.
Então, pra mim é tudo muito novo. Meu Deus, como é que eu vou trocar uma fralda? Como é que eu vou dar banho no bebê? Será que eu vou derrubar? Será que eu vou acertar? Será que eu vou saber lidar com as cólicas? Então, é tudo isso. Agora, assim, o que tem me tranquilizado um pouco mais é que ao longo de toda a minha gestação, eu consumi muito conteúdo, né? Eu estudei muito e tenho estudado, me preparado muito para o parto e também para os cuidados com o bebê. Então, eu fiz cursos, eu estudei, eu assisti lives com obstetras bem conhecidas, né? E fiz o meu plano de parto, fiz também um planejamento de pós-parto, que depois eu vou fazer um outro vídeo explicando detalhadamente como que eu fiz esse planejamento de pós-parto, porque a gente não vai ter, a gente não tem hoje uma rede de apoio, como que eu posso dizer, assim tão efetiva, que vai poder estar aqui em casa todos os dias ajudando a gente a fazer as coisas. Porque a maioria das pessoas que estão próximas da gente hoje é pessoas idosas. E por mais que elas muitas vezes querem nos ajudar, elas se cansam, têm suas dificuldades. A gente hoje não tem uma rede de apoio de pessoas jovens perto de nós. E aí a gente tem uma rede de apoio parcialmente, possamos dizer. É isso. Então, querendo ou não, muita coisa vai ficar com a gente mesmo, né? Então, eu pensei muito, orei muito, o Marcos também me deu algumas ideias, a gente foi pensando, amadurecendo isso, a gente fez um planejamento de pós-parto. E eu vou fazer um vídeo especificamente sobre isso, porque é um planejamento bem grande. Eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz, o que eu pensei. E também depois do parto eu vou falar, né, se deu certo, se funcionou, o que é que deu errado. E é isso aí que a gente sabe, perrengue sempre tem, porque faz parte da vida, né? Mas até aqui, eu acho que é isso. Deus, ele tem estado conosco em todos os momentos. E tem uma coisa que eu tenho sentido muito forte durante a minha gestação, é que Deus, ele tá conosco, sabe? Que ele tá no controle, que ele vai estar com a gente lá naquele momento, desde cada segundo. Eu me lembro que quando eu tava, antes de eu engravidar, eu falava com o Senhor assim, Senhor, se for pra eu engravidar, eu quero descobrir assim que eu, tipo assim, primeiro mês, sabe? Minha menstruação atrasar e eu já sabia que eu tô grávida. E foi assim que eu descobri, sabe? E eu vejo o cuidado do Senhor, porque esse fato de descobrir logo no início da gestação fez com que eu tivesse muito tempo para me preparar espiritualmente, me preparar psicologicamente, em questão também de todo o conteúdo que eu precisaria para poder, sabe, toda essa informação, esse conhecimento que eu ia precisar para me munir, para me proteger de uma violência obstétrica, para me proteger de cair em alguma cilada, né, digamos assim, de tomar alguma coisa, de fazer alguma coisa que eu não ia poder fazer durante a gravidez, o que viesse prejudicar o meu bebê. Então, me deu tempo para poder realmente fazer isso, né? Fazer exercício. Eu fiz pilates, eu ainda tô fazendo pilates ainda, eu acredito que devo fazer até a penúltima semana, a não ser que a minha médica mude de opinião. Mas até então eu tô liberada ainda para fazer atividade física leve. Então eu faço pilates desde os meus 3 meses de gravidez, que eu faço pilates. E assim, gente, o exercício, ele me ajudou muito, muito mesmo, porque ele me dá mais disposição, ele fortalece o meu corpo, ele prepara o meu corpo para a saída dessa criança, para receber essa criança. É a questão de encaixar certinho, né? Isso. A movimentação do bebê para encaixar, para ficar na posição certa hoje. Isso. Então, o Pilates ajuda muito. Então, assim, se você hoje está grávida e você ainda não está praticando uma atividade física, eu sugiro que você comece a praticar uma atividade física e beba bastante água também, que ajuda muito. Eu sei que agora no finalzinho da gravidez, quando a gente vai chegando para 7, 8 meses que o bebê já está maior, a gente tende a querer beber menos água porque o bebê tá apertando ali, principalmente se já estiver encaixado, ele tá apertando a bexiga da gente e a gente toda hora tem que ir no banheiro. Só que isso não pode ser uma desculpa para não beber água, porque a gente precisa de muito líquido nessa etapa, porque hoje uma das coisas que trouxe muito benefício, tanto do Pilates quanto desse consumo que eu faço de bastante líquido durante o dia, é que os meus pés eles não ficam o tempo todo inchados, né? Isso ajuda a reduzir muito a retenção de líquido do meu corpo. Então, meu pé só incha realmente quando eu fico muitas horas ali em pé, porque também eu ganhei peso com a gestação e meu corpo não estava totalmente preparado para isso nesse momento, né? Então, foi isso. Mas eu acho que das minhas considerações é isso. Agora veio o papai. Você fala, né, gatinha? Fala pra caramba. Então, pessoal, eu vou fazer outro vídeo no nosso canal, contando um pouco de como Deus me falou dessa gestação, como é que Ele me deu o nome para Samuel, para que a gente pudesse colocar. Para não ficar tão longo, eu só vou contar agora nesse vídeo a experiência, mas eu espero que você assista também outro vídeo que eu vou gravar.
Mas da minha experiência como um pai, o que é que eu tenho de dar de conselho para outro pai, um recém-pai, né? E que você que é mãe, que está assistindo, e quer indicar esse vídeo para o seu esposo assistir, ou você que é pai, que está assistindo e quer tirar algumas dúvidas, quer saber como é que você pode reagir e melhorar, vou te dar algumas dicas. E vou falar algo que, estudando com a Andressa, eu achava que era balela, que era história, e que não era, de certa forma, não que seja verdade, né? Mas que era um exagero, tanto de algumas obstetras quanto das próprias mães. Mas realmente a gravidez é dividida em 3 ciclos, e eu pude observar, estando perto de Andressa, muito isso. E eu vi esses 3 ciclos nela, literalmente 3 mulheres, eu convivi em uma mulher só, esses 9 meses. E eu observei que no primeiro momento, quando a gente descobriu e quando foi esses primeiros 3 meses, que eu vou dividir assim minha análise, foi um momento que ela estava com bastante irritada, ela não estava com muita energia, ela estava sentindo muito sono, ela estava se sentindo muito cansada e bastante irritada. Justamente até conversei com a obstetra em uma consulta e ela me explicou que foi por causa do pico de hormônio, que o corpo dela não estava acostumado. Quando ela, antes de engravidar e depois de engravidar, a mulher tem um choque de hormônio muito alto por causa do bebê, e essa irritabilidade dela, né? Ela hoje fala que ela tá irritada, não lembra dela com 3 meses. 3 meses a gente foi uma luta, eu tive que orar muito, porque teve alguns momentos que a gente teve conflitos muito fortes. E ela até... Não é desabafo aqui. Vou desafar. Ela até conversou com minha família, foi um negócio complicado. Os primeiros 3 meses, mas passou, para a glória de Deus, estamos aqui. E eu creio que Deus nos ajudou muito, principalmente a mim, lidar, porque o homem, ele como ele não tem a criança sendo gerada dentro dele, ele não tem muito essa percepção de que o corpo da mulher está mudando, de que as coisas da mulher estão mudando. E um conselho que eu dou para você que é recém-pai, que você que vai ser pai, você já é pai na verdade, tá dentro da barriga sendo gerado e já é pai. Então é que você tenha primeiro paciência, primeiro de tudo que se você ore. Se você não tem Jesus, que você busca Jesus, que Ele é o único que vai nos dar sabedoria para lidar com esse momento, que você tenha paciência, que você tenha calma, que você fique calado, porque muitas vezes você tem que ficar calado mesmo. Na maioria das vezes, você tem que ficar calado, em silêncio, esperando aquele momento de, muitas vezes, estresse dela passar, e que você tem que ser uma pessoa muito proativa, do início da gravidez até o final. Você tem que tomar as decisões e tomar a frente. Porque a mulher ela já está tão preocupada com tantas coisas, já está lidando com tantas emoções diferentes, e se preocupar com algumas coisas da casa, da manutenção da casa, de comprar, de prestar atenção, de ajudar. Se você vê uma louça suja, uma das coisas básicas do dia a dia, se você vê uma louça suja, lave primeiro antes dela pedir. Se você vê que é pescada para você passar pano, passe. Se você vê que precisa comprar alguma coisa dentro de casa, que quebrou, que precisa consertar, que precisa fazer. Nem que você não possa fazer naquele momento, mas converse com ela que você vai fazer, que você tem isso para fazer. Então, torne esse período como uma prioridade da sua vida. Eu sei que o homem precisa trabalhar, o homem precisa se esforçar, precisa pensar em muitas outras coisas, porque uma das coisas que vem na nossa mente, querendo ou não, eu acho que é todo homem, quando fala assim, vou ter um filho, é pensar no financeiro. Mas o financeiro é importante, sim, mas o apoio emocional, o apoio que você dá à sua esposa, principalmente em oração, é muito grande também, é muito importante também. Então, se preocupar com isso. Para não ficar muito longo no vídeo, eu vou tentar adiantar um pouco. Já o segundo trimestre dela foi um trimestre maravilhoso. Acho que é o melhor trimestre da gestação. É o melhor trimestre da gestação. É o período que você vai gostar mais, porque ela praticamente volta ao normal, mas mais alegre, né? Mais empolgada. O cansaço diminui drasticamente, ela fica com mais energia, ela fica normal para conversar com você. Não que a mulher fique anormal, né, gente? Para vocês não entenderem errado. Mas fica diferente do que você está acostumado. Então, nesse segundo trimestre, ela fica ela fica menos estressada, por causa da... Normalmente eu vou ter que pagar essa parte. É porque o que ele está querendo dizer, gente? Que no segundo trimestre da gravidez, aquele primeiro choque que você recebe de hormônios, aquela bomba de hormônios que você recebeu, ela já estabilizou.
Então é como se você estivesse aqui embaixo, aí você sobe de vez, chega no segundo trimestre, você estabiliza, e aí quando chega no terceiro trimestre, que seu corpo precisa Segundo também. tirar essa criança, aí você tem de novo um pico maior de hormônios para no dia do parto, ali quando a criança sai, você ter aquela queda brusca. É por isso também que a gente tem, depois do parto, a baby blues, né, que é aquela tristeza, aquela frustração, aquele cansaço das mães depois que tem a criança, porque justamente os hormônios dela que estavam lá em cima no terceiro trimestre tem aquela queda repentina ali no parto. Então, basicamente, essa oscilação. Mais ou menos isso aí. E a gente que está de fora, homem, percebe bastante isso. E esse segundo trimestre foi muito bom para nós dois, assim, a gente conseguiu se alinhar mais, né, e me preparar mais ainda, porque o que o homem tem que ter é muita compreensão. Eu acho que a palavra que resume tudo isso é isso, é compreender a mulher, ter a empatia de você sentir, se predispor para ajudar. E o terceiro agora trimestre tem sido uma experiência maravilhosa também, porém você tem que ter mais participação ainda, porque como ela mesma falou, a mulher está muito cansada, ela se sente mais cansada para tudo mesmo. Ela se sente mais cansada para subir escada, para descer escada, para andar, para caminhar, para fazer as coisas. De vez em quando realmente ela tem um pouco de predisposição, mas é um tempo mais curto. E você tem que estar mais perto ainda. Você tem que estar bem próximo, ajudar. Quando ela falar alguma coisa, você tem que ouvir, prestar atenção logo. Quando ela pedir, você tem que fazer logo. Não que você, como eu falei no início, né? Vai deixar de fazer algumas atividades que você já faz, mas que você vai compartilhar isso, né? Você vai dividir as suas atividades entre as atividades da responsabilidade e agora você é um pai, né? Então tem que assumir essa responsabilidade. E isso é muito importante. A mulher, ela age muito pela questão da confiança. Eu percebo isso, que a Andressa, ela se comporta muito com relação a isso, né? De você, se você passa uma confiança, você vai gerando mais descanso para ela. É isso que eu quero, de certa forma, falar. Se você passa uma confiança para sua esposa, ela vai ficar mais tranquila, vai ficar mais confiante de que você está ali para resolver as coisas. E algumas coisas até mesmo conversa entre nós, foi porque eu perguntava sempre a ela como é que eu podia ajudar, o que é que eu estava faltando, o que é que eu podia melhorar. E algo também que você precisa fazer, é sempre estar perguntando, não em momentos inoportunos, né, que às vezes ela está um pouco cansada, agoniada. Mas em momentos que vocês dois estiverem mais tranquilos, você perguntar o que é que eu posso fazer mais para ajudar, o que é que eu preciso fazer, o que é que eu preciso aprender. E se predispor para isso, né? Quando ela falar, você fazer. Então, é algo que eu sei que o homem tem esse papel esse ego dele, ele muitas vezes aflorado, eu sou homem, eu faço do jeito que eu quero. Mas a harmonia do lar, ela é muito importante, principalmente nesse momento. Então, se você for uma pessoa proativa, de ir fazer, muitas vezes antes da sua esposa pedir, porque já é algo da responsabilidade do homem, ela não vai nem muitas vezes falar com você, nem muitas vezes te cobrar ou te falar o que precisa ser feito, entendeu? Então, se fosse para resumir algo que fosse para ajudar uma mãe, que eu sei que algumas mães vão concordar com isso, é que o homem seja proativo, que é o que vai ajudar bastante na gestação, na gravidez, e vai deixar a esposa mais tranquila, porque, como eu falei, né, o homem não está carregando a criança, o homem não está vivendo a mudança de emoções por causa dos hormônios, o homem não está tendo que ter o exame de toque o tempo todo, que foi uma das coisas que eu mais, assim, para mim foi... porque geralmente a mulher faz preventivo de ano em ano, mas quando você está grávida, você faz exame de toque o tempo todo. E é algo que eu vejo que ela sente muito, né, as mulheres sentem muito quando faz isso, porque... bem no início, né, que você fez bastante? Eu fiz os dois logo no início da gestação. E no final, que também vai fazer bastante por causa da questão da dilatação. Quando tem uma contração de treinamento, às vezes você precisa com a contração, vai fazer o exame de toque para ver se está dilatada. Então a mulher passa por muitas coisas e não é fácil para ela sozinha estar enfrentando tudo isso. Então, se você é pai, se você é homem, se você está perto de uma mulher grávida, ajude. Sempre se predisponha antes dela falar ou pedir, porque ela já está pensando em muitas coisas e se você tiver essa predisposição, já vai ajudar muito. E fazendo só um complemento para aquilo que ele está falando, é que assim, às vezes muitos homens falam assim, mas eu não sei como que é ter um bebê dentro da minha barriga, né, chutando ali. Então, para ele é como se a criança ainda não existisse, né, é como se ele ainda não fosse pai.
Mas, na verdade, durante todo esse período em que a mulher está gestando, em que ela está ali gerando aquela vida ali dentro, você também está gerando com ela aqui fora isso, né? Então, quando você dá suporte emocional, quando você dá atenção, porque às vezes o que a mulher precisa não é somente que você faça alguma coisa, que você traga o dinheiro para ela comprar o que ela quiser do enxoval, mas aquela atenção, não, eu vou com você na consulta. Algo que foi muito importante durante a gestação é que todas as nossas consultas do pré-natal, todas ele estava presente, todas ele foi comigo, tudo ele ia, ele conversava, e tipo assim, não era só ir, chegar lá, sentar no celular enquanto a médica tá lá te examinando e ok, não. Ele ia, ele prestava atenção, ele conversava com a médica, ele tirava dúvidas, ele estudava também, eu compartilhava conteúdo comigo, eu compartilhava conteúdo com ele assistia os vídeos que eu mandava, ele me mandava vídeos para assistir, então eu via que, e eu vejo o quanto que ele esteve engajado durante toda essa gestação, né? E o quanto que isso foi importante, porque assim, a mulher ela já está pensando numa malformação que ela viu alguém que também estava grávida ter, o bebê nascer, ela já está pensando no enxoval, ela está pensando no parto, na dor, ela está pensando na violência obstétrica que ela pode sofrer, ela está pensando nos exames que ela precisa fazer, ela está pensando no suplemento, e se a mulher trabalha fora de casa ainda também, tem toda a pressão do trabalho também, né? Tem a licença maternidade, tem o que eu preciso, o atestado que eu preciso levar no trabalho. Então, assim, quando o homem ele tá ali caminhando junto com a mulher, torna isso mais fácil e gera uma relação de confiança entre os dois, uma relação de sintonia, como o Tony falou, de uma relação de harmonia no lar, porque às vezes a gente quer viver um casamento como se fosse uma competição. Eu tenho que ser melhor, eu tenho que fazer mais, a minha voz é a única coisa que importa, a minha opinião é a coisa que importa, tanto da mulher quanto do homem, tá? Isso acontece muito. Mas, na verdade, a gente tem que buscar viver essa harmonia, que foi para isso que Deus nos criou, né? Deus criou ali Adão e Eva, colocou eles no jardim e Deus disse, olha, eu vou fazer para você uma auxiliadora. E é muito interessante como Deus ele é perfeito, porque no momento em que a mulher ela não está gerando, ela consegue auxiliar mais o seu marido, mas no momento em que a mulher está gerando, o marido consegue auxiliar mais a sua esposa. Então você vê como ali os dois são agora uma só carne, como eles estão ali em sintonia, né? Então eu acredito que é essencial, se você for homem, buscar isso, estar em harmonia com a sua esposa, sabe? Estar em harmonia pensando que o seu filho ele já está ali dentro da sua barriga, ele não vai ser seu filho quando ele sair da barriga dela, ele já está ali, ele já nasceu, ele já tem uma vida ali acontecendo, Samuel tá mexendo. Tá ouvindo a porta do quarto. Já tem uma vida ali acontecendo dentro de vocês. Então, entenda também que quando você se casa, vocês passam a ser um. Então, é um só corpo. É uma só vida, é uma só carne. Então, o corpo da sua esposa também é o seu corpo. Talvez você não sinta fisicamente o chute do bebê, o empurrão do bebê, o desconforto, a náusea, o enjoo, mas você vai estar ali para dar esse suporte. Eu sei que talvez você diz assim, mas eu trabalho CLT, eu fico fora de casa tantas horas por dia, mas naquele momento que você estiver em casa, faça o possível para que você possa estar ali junto com ela. Se você não puder, talvez, sei lá, estender uma roupa, lavar um prato, mas que você compartilhe algum conteúdo que você acha que pode ajudar ela, que você pergunte se ela precisa que vocês procurem, não sei, uma diarista, alguém que possa estar ali ajudando vocês, ou então no dia da sua folga, esteja com ela, tente folgar no dia da consulta para ir com ela, porque tudo isso é muito importante. E o principal de tudo, né, que a gente fez bastante também, é a oração, né? A oração, declarar, o Antônio sempre ora pelo nosso filho, coloca a mão na minha barriga, ora, declara a palavra do Senhor. Quando eu estava também tendo aqueles momentos de pico de hormônios, que eu ficava muito estressada, a gente ora. E a gente chora do nada. Vem um choro do nada, vem um nervosismo do nada, vem uma raiva, uma coisa assim que te tira do sério. E ele pega a Bíblia, vai lá, senta do meu lado, e ele lê a Bíblia pra mim. E ele coloca, não, lê essa palavra aqui, que isso aqui vai te acalmar, porque a palavra de Deus traz alívio, traz refrigério. E ele ora por mim, e ele vem, fica do meu lado, me abraça, me escuta. Tudo isso é muito importante e a criança sente também, porque da mesma forma que a criança sente quando a mãe está estressada, quando a mãe está nervosa, quando ela leva um susto, ela também sente todo o afeto que a mãe está recebendo. Essa sensação de bem-estar, de estar acolhida, de estar bem recebida, de estar segura, essa sensação de proteção que só o marido consegue passar para a esposa, a criança também está sentindo dentro da barriga da mãe. Então isso está passando também hormônios, coisas para a criança que vão trazer uma sensação de bem-estar para o bebê também. Então você não está fazendo só bem a sua esposa, está fazendo bem ao seu filho também. Então isso é muito importante. E a criança também está sentindo dentro da barriga da mãe. Então isso está passando também hormônios, coisas para a criança que vão trazer uma sensação de bem-estar para o bebê também. Então você não está fazendo só bem a sua esposa, está fazendo bem ao seu filho também.
E isso eu acho que é muito importante. Para não ficar muito longo, é isso aí. Espero que você tenha acompanhado até o final. Mais uma dica para os pais de plantão. Fale com seu filho bastante, ou sua filha, no ventre, né? Converse desde do momento que você sabe que está grávida. Ali ele já vai, a partir do momento que já vai reconhecendo a sua voz, e hoje eu observo muito isso. Porque ele observa quando eu saio, quando eu chego, ele observa, só me observa quando eu falo com ele, quando eu deixo de falar. Antigamente ele se movimentava quando eu falava, hoje ele já está muitas vezes se movimentando e fica calmo. E isso depois que existe o parto, isso vai ser muito importante e fundamental, porque muitas vezes ele está chorando, está com algum desconforto, ao ouvir sua voz já vai tranquilizar, porque é uma voz que ele reconheceu desde o ventre da mãe. Ele está ali ouvindo, você conversando, você declarando, né, como eu sempre faço, né, declaro a palavra do Senhor para ele. Isso é muito importante, tá bom? Que Deus te abençoe, grande abraço e até mais outro vídeo.